Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Cibele, sou médica veterinária especializada em felinos e trabalho com psiquiatria e comportamento felino. E hoje eu quero conversar com vocês sobre por que nós não indicamos banho em felinos, a não ser em ocasiões específicas que nós vamos conversar hoje. Então, se você gosta desse assunto, quer aprender mais sobre felinos, sobre como ter um gato feliz, saudável e tranquilo, quer entender um pouco mais sobre comportamento felino, já se inscreva nesse canal, porque por aqui eu vou conversar muito com vocês sobre esse assunto. Vamos lá? Então, gente, o que acontece quando a gente fala sobre banho? O banho em gatos, ele precisa de ser entendido sobre mais de uma perspectiva, porque muitas pessoas falam, não damos banho em gato, o gato não precisa de banho, mas a primeira coisa que precisa estar na mente de vocês é que sim, o gato toma banho todos os dias. A lambedura é uma forma legítima de higienização e é a forma natural de higienização do gato. Tanto é que existem muitas pessoas, né? Os meus gatos são exemplos, os meus pacientes também, e todo mundo que é gateiro sabe disso, que tem um gatinho que nunca tomou banho e o gatinho é bem limpinho, porque a higienização que ele tem com a lambedura é sim suficiente. Nós temos sim enzimas que atuam na limpeza também quando a gente tem a lambedura sendo feita por esse gato. Então sim, apenas isso é suficiente para mantê-lo limpo. E só isso já devia ser um argumento necessário para falar para vocês, não tem necessidade da gente dar banho nos gatos. Mas eu vou oferecer alguns outros argumentos também. Quando a gente fala, né, em banho, o que a gente precisa de entender? O banho, gente, ele atua retirando o banho como nós conhecemos, aquele banho com água, com sabão, que é o banho que a gente, né, pensa em dar no gato. Ele atua retirando o cheiro natural desse animal. Então todo gato tem o cheiro natural. Quando ele toma banho, ele perde esse cheiro natural porque ele fica com o cheiro dos produtos que nós utilizamos, ou só porque os produtos que nós utilizamos têm a capacidade de retirar esse cheiro desse animal. Qual que é o problema disso? Diferentemente de nós que nos reconhecemos pela fisionomia, os gatos, eles têm a capacidade de se reconhecer principalmente pelo cheiro. Que é um excelente exemplo disso? Se você é gateiro e você já levou um gato seu no veterinário, ou ele ficou internado, ou ele foi castrado, quando ele voltou, o outro gato não o reconheceu de imediato. Às vezes ficaram até se estranhando. E existem casos, né, que eu já precisei de atender em terapia comportamental, precisou de passar por mim, de ressocialização, porque o gatinho ficou fora por um tempo e quando voltou o outro gato não o reconheceu. E isso acontece por quê? Porque aquele gatinho que saiu de casa perdeu o cheiro dele. Muitas vezes, no caso do veterinário, por exemplo, né, ele volta com o cheiro do veterinário, ele volta com o cheiro da clorexidina que a gente passou no bracinho para fazer a higienização, do álcool que foi utilizado, né, do gel que foi feito para que ele passasse por um ultrassom, por exemplo. E aí esse gato volta com um cheiro diferente, o outro gato não reconhece. Passado alguns dias, ele volta a ter o cheiro natural e aí o outro gatinho pode vir a reconhecê-lo. Então, quando a gente dá o banho nesse gato, a gente tira esse cheiro natural, que é uma forma de identificação. Vocês têm noção do tanto que isso é importante? É a mesma coisa de eu tirar uma forma importante de identificação do ser humano, que pra gente seria alguma coisa estética no rosto, principalmente, né? Então, vamos lá, vou fazer uma marca aqui que você vai ficar irreconhecível para os teus amigos mais íntimos. Então pensem nisso, na importância disso, né? Então esse é um fator que por si só já contribui bastante, tá? Então quando a gente dá um banho nesse gato e tira o cheiro dele, muitas vezes o gato acaba até se lambendo de forma excessiva para voltar a ter o cheiro dele, e isso pode causar problemas que vão desde um vômito até problemas de pele sendo causados por conta disso. Fora que o olfato do gato é muito mais apurado do que o nosso olfato, né? Então nós temos ali 5% da capacidade de um gato de olfato.
E isso faz com que aquele shampoo que para você tem um cheiro super leve, né? Ou que até para nós seres humanos é praticamente sem cheiro, tenha assim um cheiro que possa irritar esse animal, né? Possa deixar esse animal extremamente incomodado. E isso também é um fator que gera estresse. E se gera estresse e não é necessário, né? Não tem por que eu estar fazendo isso com esse animal. Isso também é uma coisa que vocês têm que pensar. Além disso, gente, quando nós falamos de olfato e de respeito ao olfato do gato, né? Então, respeito a tudo isso, nós estamos falando de um pilar, repito, um pilar de saúde mental para os felinos. Sibeli, como assim? Hoje, com as pesquisas, nós já descobrimos que existem alguns pilares de saúde mental para o gato. Ou seja, existem algumas coisas, alguns fatores que agem de forma extremamente importante para que o teu gato tenha saúde mental. E isso foi visto por meio de pesquisas. Então, os pesquisadores colocaram esses 5 pilares em um artigo científico e para que a gente soubesse ali o que pode gerar sofrimento mental para esse animal. E um dos pilares é o desrespeito ao olfato. E nessa questão de desrespeito ao olfato entram os perfumes, entra aquele banho a seco que tem cheiro, entra o banho, né, normal, entra tudo isso. Quando a gente não respeita esse olfato, a gente promove estresse. A gente faz com que esse animal fique com medo, porque ele fica inseguro, porque se ele perde o cheiro dele, ele tem ciência de que ele não será reconhecido, que ele está perdendo a identidade dele. Fora que, quando a gente dá banho num animal que não gosta de banho, que é a grande maioria dos felinos, a gente promove um estresse gigantesco. Esse felino é mantido ali na água contra a vontade dele, ele fica extremamente apavorado. Então, quem viu vídeos de gato que não gosta de tomar banho, tomando banho, sabe o quanto é angustiante. Então, para aquele gato, o nível de cortisol, adrenalina liberado naquele dia é muito alto. E isso é feito rotineiramente por algumas pessoas. E aí eu vejo, e existem casos, vocês podem pesquisar, de gatos que vêm a óbito no pet shop. E aí ele vem a óbito e eu acho engraçado que a pessoa fala, não, mas não foi por estresse, porque ele era acostumado a tomar banho. E a pessoa acha que o gato iria morrer na primeira vez que ele fosse tomar banho. Sendo que todas as vezes, pensa que você passou por um trauma. Você sofreu um acidente e foi traumático. E aí, todos os dias agora, você passa por aquele lugar e toda vez que você passa por aquele lugar, você fica mais aterrorizado, porque você relembra. E aí te dá aquele medo, e cada vez que você passa, te dá mais medo. Chega um dia que só de pensar em passar por lá, você fica tonto e desmaia. Isso acontece com o gato. Não necessariamente foi na primeira experiência ou na segunda experiência. Às vezes foi quando ele foi lá na 10ª vez. Então, gente... isso daí é uma coisa que a gente precisa de trabalhar e a gente precisa de conversar sobre isso. E aí vamos conversar também sobre alguns argumentos, né, que as pessoas falam assim, Beli, tá, eu entendi. Então, meu gato, em hipótese nenhuma, precisa de banho, né, o banho que a gente fala, né, o banho, água e sabão, porque, novamente, eles tomam banho com a língua. Não. Será? Na verdade, gente, existem sim casos específicos em que o gatinho precisa de banho. Então, por exemplo, um gato que está com um problema dermatológico e que eu não consigo resolver esse problema com medicação por via oral, ou tem alguma indicação, contraindicação de medicação por via oral, e aí o tratamento tem que ser o que a gente chama de tratamento tópico, ou seja, por meio de banho, aí esse gatinho, ele precisa de banho, mas aí é banho terapêutico. Não é um banho para sempre, é um banho por 1, 2 semanas, é um banho por um tempo específico e por uma razão específica. E aí o veterinário especializado em felinos tem que te falar, olha, neste momento eu avaliei o custo-benefício do problema de saúde que ele tem, do tratamento por via oral, do tratamento tópico, e optei por fazer o tratamento tópico, que seria por meio de banho. Na prática, isso acontece pouquíssimas vezes, tá? Não é comum, tá bom? E
Vamos falar de outro caso. E os gatos que são peludos, né? Aqueles gatos que são de raças de pelo médio, pelo longo e pelo denso, né? Principalmente os gatos ali que tem origem na raça persa, né? Então os persas e suas origens, o Ragdoll, os British Longhair, enfim, todos os gatinhos de pelagem média longa, né? Eu escuto muitas pessoas falando, esse gato tem que tomar banho. Esse gato não tem que tomar banho, tá? O que a gente percebe na prática são tutores que não sabem qual é o cuidado que deve acontecer com esse gato, o cuidado ideal. E qual é esse cuidado? Um gato como um persa, vamos pegar o persa porque é o gatinho mais comum que as pessoas mais conhecem. Um gato como um persa, ele necessita de ser escovado todos os dias. Não tem choro e nem vela, é obrigação. Se você escolheu ter um persa, ele tem que ser escovado todos os dias. Não é dia sim, dia não, é todos os dias, tá? Dentro de uma semana, às vezes eu esqueço, num domingo, porque foge muito da minha rotina. Ok, mas não é 2 vezes por semana, não é 3 vezes por semana, são todos os dias, tá? Esse animal, ele também precisa de ter todos os nós retirados, ele precisa de ser desembaraçado, tá? Com extrema frequência. Então não é uma escovação simples de passar ali por ciminha, você tem que vir aqui nas áreas de axila, tá? Você tem que usar escova específica, e aí a gente pode fazer um vídeo somente sobre essa questão em relação aos persas. Quem faz esse cuidado, quem teve esse cuidado, não dá banho no teu gato com frequência, tá? É claro que vez ou outra pode acontecer desse gato ter um embolo e aí a gente precisar de cortar. Também não é razão pra gente dar banho, tá? Agora, chegou um gato persa que foi resgatado, tá todo embolado, tá todo... Nossa, a situação do pelo tá terrível. Esse gato precisa de tosa e banho. É um caso específico, tá? Então, assim, vocês precisam de diferenciar e entender o que eu estou falando. No dia a dia, rotineiramente, não tem necessidade nenhuma desse gato receber banho. Mas a gente precisa de ter em mente que esse gato precisa de cuidados específicos. Então, o persa precisa de todos esses cuidados, de escovação com frequência, geralmente mais de uma escova para desembaraçar as regiões próximas à axila e de dobras, uma escova para só fazer o refinamento final e retirar pelo. Todo dia você vai tirar um pouco de pelo do persa, todo dia você vai escovar e entrar ali com os pelinhos no persa, senão realmente ele vai embolar, e não é que ele embola naturalmente, ele embola porque você não está tendo os cuidados corretos com o pelo. Tá? Inclusive isso pode levar a problemas digestivos, esse gatinho vai ter dificuldades de se lamber, enfim, há outros problemas. Então não tem uma raça de pelo longo que obrigatoriamente você tem que dar banhos uma vez ao mês, quinzenalmente. Isso não existe. O que existe é tutores que infelizmente não foram orientados a acostumar o teu gato à escovação de pelos, e aí por conta disso não conseguem escovar, e aí por conta disso tem que dar banho. E aí isso daí a gente tinha que estar corrigindo, falando, olha querido, a partir de agora você vai fazer um treinamento com o teu gatinho para ele se acostumar com a escova. E esse treinamento vai ser lento, não vai ser coisa rápida não. Você vai ficar ali dando um incentivo positivo com uma escova, e isso a gente vai trabalhar todos os dias, aumentando a tolerância dele à escovação com bastante constância e perseverança. E aí, ao longo dos próximos meses, cada vez mais você vai conseguir escovar o teu gato todo dia. Mas, infelizmente, para muitas pessoas é muito mais fácil falar, não, o persa precisa de banho, então vamos dar banho. O cara do banho tosa ganha dinheiro, não é mesmo? Você não fica culpado por não estar fazendo cuidado com o teu gato. Todo mundo sai feliz, menos o gato. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a conversar a respeito, porque é uma coisa que
infelizmente gera problemas. E por fim, tá? Vamos conversar sobre mais duas coisas dentro dessa questão de banho em gatos. Primeira delas, Cibele, e o Esfinx? Agora, Cibele, eu vou calar tua boca, porque o Esfinx, ele é um gatinho que precisa de banho. Sim, o Esfinx é a única raça em que realmente nós necessitamos de dar banho, tá? Por quê? Porque ele fica extremamente oleoso e isso pode acarretar problemas de pele. Então não é um banho porque ele gosta, é um banho porque ele precisa, porque nós selecionamos a raça para não ter pelos e nos esquecemos que o pelo tinha uma função, que era não só de proteção dessa pele, mas também de espalhar a oleosidade pelo corpo. Então o Esfinx, ele nasceu de um cruzamento que teve uma variação genética, que nasceu um gatinho sem pele e as pessoas foram cruzando. Então ele não foi uma raça que foi desenvolvida e adaptada para esse ambiente, ele foi um acidente que nós fomos perpetuando. Então essa raça, se a gente não cuidar, ela não se perpetua, ela vai ter problemas de pele. Nesse caso a gente tem que dar banho. E aí como que a gente faz em relação a essa questão do estresse, em relação a essa questão do gato não gostar, do gato perder o cheiro, né? Estes gatos, né, neles a gente tem que dar banho. E aí a gente vai utilizar produtos hipoalergênicos, vai tentar espaçar ao máximo, né, os banhos, o intervalo entre os banhos, tá? Esse animal a gente vai ter que acostumar com o banho. E por que a gente tem que fazer isso? Porque, novamente, nós selecionamos uma raça sem pelos. E aí, infelizmente, nós nos esquecemos que o comportamento permanece o mesmo. Esses gatos tendem a estressar muito nos primeiros banhos. Mas como eles precisam de banhos desde bebês, desde pequenos, eles ficam mais condicionados ao banho. E tendem a ser gatos extremamente sociáveis, extremamente dóceis. Então a gente acaba não tendo tantos problemas com a diminuição dos cheiros, tá? Mas eles são exceção. Eles não são a regra geral. Tá? E mesmo assim é um gatinho que sofre por conta dessa alteração genética que ele tem, tá? E por fim, vamos conversar sobre o gato que gosta de água e o gato que não gosta de banho. E entender que os gatos, eles não são animais que têm fobia de água, tá? Eles gostam de água muitas das vezes. Tem gatinho que brinca com a água. Tá? Tem gatinho que a gente vai fazer exercícios para estimular a ingestão de água e dá super certo, porque ele adora a água, ele gosta, ele se interessa. E tá tudo bem, que maravilha. Isso não quer dizer que ele gosta de banho. Tem gato que entra no chuveiro quando o tutor vai tomar banho. Isso não quer dizer que ele gosta de banho. Quando o gato se molha, se ele só se molhou e se secou, ele não perdeu o cheiro dele. O grande problema é, quando a gente vai dar o banho, a gente molha o gato, aí a gente passa o shampoo, se brincar, né, dependendo do padrão de pelagem, a gente ainda passa o condicionador. Então, o problema ali, né, tá ali nos agentes que diminuem o cheiro do gato, não necessariamente nele molhar, tá? Então, se o teu gato gosta de água, não assuma que ele gosta de banho, porque a associação aí não existe, tá? E vamos, gente, entender que isso é parte do comportamento do gato, é parte de um pilar dele, que é a necessidade de ter um cheiro que ele conhece. O gato, ele precisa disso. Vocês podem notar, todo mundo que tem gato tem um animal que deixa os cheiros, deixa os feromônios dele pela casa. Então esse gato arranha a casa, ele se esfrega. Todo mundo já viu um gatinho se esfregando, se esfrega na gente, se esfrega nos móveis da casa, porque ele espalha o cheiro dele, por mais que não é perceptível para nós, nosso olfato não é nem perto do olfato deles. Então pensa um animal cujo olfato é tão importante, né? A gente desrespeitar esse olfato em prol de dar um banho em um animal que consegue naturalmente se manter limpo. Não faz sentido nenhum. Então vamos respeitar isso. O gato, ele não tem necessidade de tomar banho, a não ser que seja banho
terapêutico. O que é banho terapêutico? É o banho que eu comentei com vocês. O gato tá com problema de pele, que só resolve com o banho. Aí vai precisar do banho. Esse banho é terapêutico. O gato foi resgatado e aí ele tá super sujo. Ele foi resgatado com tinta, com óleo, né? Esse gato vai precisar de banho. É um banho de dia a dia? Não, é um banho terapêutico. Ele tá vindo para tratar. Ele tem um objetivo e ele não é para ser rotineiro, frequente, tá? Então, tirando esse banho que é pontual, tá? E que mesmo sendo pontual, nós veterinários especializados em felinos evitamos ao máximo, né? Tirando esse banho, esse gato não tem necessidade nenhuma de ter shampoo no corpinho dele, de ter condicionador no corpinho dele, de tirar o cheiro natural dele, mesmo que ele seja um gato de pelo longo. Mas precisamos de entender, se você vai ter um gato de pelo longo, você precisa de ter cuidados com esse gato. Então, gente, eu espero que isso tenha ficado muito bem entendido, tá? Eu sei que muita gente vai falar, eu tenho meu gato e eu dou banho nele, ele fica bem. Mas eu ainda vou dar aqui uma aula, né? Ainda quero falar um pouquinho para vocês sobre linguagem corporal para que vocês tenham capacidade de entender se esse gato realmente está bem ou se ele só aprendeu a tolerar o banho porque ele não tem outra opção, que é o que acontece em muitos gatos de raça. Eles não gostam do banho, eles toleram o banho. Mas isso faz com que eles fiquem estressados. Então é como se ele passasse por uma fonte de estresse com frequência. Isso impacta na saúde mental dele. É a mesma coisa de uma pessoa que passa raiva com frequência. Isso impacta na saúde mental dela, né? Como um todo. Essa pessoa está muito mais suscetível a ter uma ansiedade do que uma pessoa que não passa por isso. E isso a gente tem que entender que é um fato, né? Então nós precisamos de buscar o melhor para os nossos gatos e o conhecimento é a forma pela qual isso vem. Postem as dúvidas aqui, gente, que eu vou estar sempre aqui para responder. E não deixem de me seguir aqui, porque vai ter muito vídeo a respeito desses temas relevantes e importantes para o mundo dos felinos. Me sigam nas redes sociais, meu perfil é Médica de Gatos Goiânia no Instagram e no TikTok.